palavra é simples. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por las ovejas. E se Ele é o pastor, ¿quiénes são as ovejas? Somos nosotros. El corral es la iglesia. Nosotros somos las ovejas que estamos acá en el corral, que es la iglesia, haciendo parte de ese rebaño celestial llamado la iglesia del Señor Jesús. Y todos nosotros sabemos que el pastor tiene obligaciones para con las ovejas, pero las ovejas también tienen obligaciones para con el pastor. Porque las ovejas, se querem ser bem alimentadas, bem cuidadas, devem escuchar a voz do pastor. Amém? Um companheiro estuvo allá em Israel e ele observou o pueblo beduíno. Os beduínos são pueblos que vivem no deserto. E esses pueblos normalmente têm bastante ganado e bastantes ovejas. E ele observava que os pastores traíam suas ovejas, as ovejas se mesclavam com as ovejas de outros pastores, e ele perguntou ao guia turístico assim: como que os pastores sabem quais são as ovejas de ele e quais são as ovejas do outro, sendo que são todas blanquitas, são todas iguais, quase do mesmo color? Como que as ovejas não se perdem? Como que as ovejas podem volver com o pastor que las trajo? Aí o guia turístico disse assim: observe, em uns minutos os pastores se vão ir. Aí esperaram um ratito e os pastores se foram. E os pastores chamavam as ovejas e as ovejas seguiam a voz de seus pastores. Elas não iam com o outro, porque conheciam a voz de seus pastores. Então, se os pastores chegavam com 17 ovejas, se iam com as 17 ovejas. Diga graças a Deus. Porque as ovejas conhecem a voz do pastor. O pastor habla, elas escutam. Assim devemos ser nós com o Senhor Jesus. Devemos aprender a escutá-lo a Ele. Mas há um problema muito sério na igreja do Senhor. Muitos acabam deixando-se levar por cuentos, por histórias, por quedar escutando a outros que têm pele de pastor, mas por adentro são lobo. E infelizmente, muitos se perdem, porque não põem atenção à voz do pastor, que é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim, vamos ler, Evangelho de João 10, versículo 1. Em verdade os digo, el que não entra por la puerta, en el redil de las ovejas, en el corral de las ovejas, sino que sube por outra parte, esse es ladrão e salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre e las conduce afuera. Diga graças a Deus. Então, veja que coisa interessante. Aqui a Bíblia habla del pastor e del ladrão, que viene para roubar-se as ovejas. El pastor, ele entra por la puerta. Ele é educado. Já o ladrão, ele se mete por donde pueda meter-se. O Senhor Jesus, ele só entra na vida de uma pessoa se a pessoa abre a porta de seu coração para ele entrar.
se a pessoa lhe dá permisso. Por isso diz a Bíblia já em Apocalipse, que ele está à porta golpeando, e se alguém lhe deixa entrar, ele entrará e hará fiesta na vida de aquela pessoa. Ele é um perfeito cavalheiro, e ele pede permisso, pero que hacen muitas ovejas, dizem não al pastor, deixam o pastor de lado de afuera, porque não querem abrir seu coração, porque quando uno abre seu coração, uno al abrir seu coração, tem que deixar viejos vícios, malas costumbres, mal genio, tem que deixar de seguir a outros para seguir solamente a voz do pastor que é Jesus. Você já se deu conta que quando uma pessoa não busca de Deus, a pessoa está em el mundo, está sofrendo, não há nadie que apareça para echar-lhe uma mão? Mas quando a pessoa decide vir acá à igreja a buscar de Deus, aparece um montão de gente. Fulano está indo para allá, a essa igreja, e nessa igreja não. ¿Por que não vas a la outra? Essa de allá é melhor, por A ou B motivos. Muitos de vocês já passaram por isso. Muitos de vocês já enfrentaram isso. A pergunta é, quando você estava sofrendo, onde estava aquela pessoa que te está invitando para ir ao outro lado? Porque a hora que você está buscando a Deus acá, buscando uma nova vida, vendo a mão de Deus em sua vida, aparece um montão de gente que incluso quer entrar dentro de sua casa para fazer culto allá em sua casa. Por quê? Porque é simples. Sabem que aqui na Igreja Universal, nós sacamos o mal da vida da pessoa. Nós liberamos a pessoa por la graça de Deus, ajudamos a pessoa, quitamos o sofrimento da pessoa. E eles já querem um povo preparado, porque sabem que o povo da Igreja Universal é um povo de fé. Diga graças a Deus. Quem compreende o pastor? Então, você tem que ver. Se você seguia por el coração, desculpe hablar, você vai sofrer. Mas se você seguia por la palavra de Deus, você não vai dar ouvidos a las vozes que vêm para desviar-te del caminho de la fé. Você vai seguir em esse caminho com Jesus hasta o fim, hasta la muerte. Eu estou aqui hoje, não porque sou bueno ou sou melhor que alguém. Eu estou aqui hoje porque hasta o momento he escuchado a voz de la fé e he obedecido a voz de la fé. E obedecer a voz da fé é obedecer ao próprio Senhor Jesus. Quando Ele nos disse, quando Ele nos habla em nosso pensamento as coisas que devemos fazer. Allá, no versículo 8, diz assim: todos os que vieram antes de mim são ladrones e salteadores, pero las ovejas não les hicieron que caso. Eu sou a porta. Se alguno entra por mim, será salvo, e entrará e saldrá, e achará que? Pasto. El ladrão vem para roubar, solo para roubar, e matar, e destruir. E eu he venido para que tenham vida, e para que la tenham em que? Abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida por las ovejas. Amém? Então, ele disse, eu sou a porta, ou seja, a única maneira de entrar em el cielo é passando por la porta chamada Jesus. Mas ele também disse, eu sou o bom pastor, e vim para que tenham vida e vida abundante. Só que quando a pessoa escuta a voz do ladrão, então a pessoa deixa de ter uma vida abundante para ter uma vida destruída, porque a missão do ladrão é matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? Vocês já sabem. Se você se inclina para o ladrão, infelizmente ele vai roubar
todo de ti e vai roubar o mais importante, que é tu vida eterna. Mas se você se inclina para escuchar a voz do bom pastor, que é Jesus, você vai ter uma vida de lutas aqui na terra, pero vitórias, com vitórias, e você vai ter mais que todo a vida eterna. Então eu quero fazer uma oração por você que reconhece que muitas vozes hablam em tu cabeça e às vezes vêm pensamentos que querem alejar-te das coisas de Deus. Talvez você, Senhor, Senhora, talvez você hasta és uma pessoa que hace a obra de Deus. E o Espírito Santo está falando contigo. E você disse, eu não quero quedar-me assim. Porque o ladrão, ele não vai desistir. Ele não vai tirar a toalha. Mientras ele pueda, ele vai querer apartar-te del bom pastor, que é Jesus.